De volta com o nosso programa O Desafio é Nosso, sempre com o apoio da Foz, Unidade de Porto Ferreira. Hoje o nosso tema é o tabagismo, né? Estamos conversando com o Dr. Maurício, mais uma vez, é claro, né? Nosso convidado aqui no programa especial deste sábado, hoje dia 20 de abril. Mas essas leis, né? Por exemplo, essa lei estadual ou lei federal que proíbe o uso do cigarro em locais públicos, na sua opinião, isso... Bom, primeiro que há muito tempo é questionado o fumante passivo. O que é o fumante passivo? É aquele que não é um fumante, que ele está no mesmo ambiente de trabalho, ele está no restaurante, ele está num hotel, ele está num ônibus, ele está num transporte coletivo, e ao lado dele havia alguém fumando, e ele absorvia, talvez não 100%, mas alguns estudos revelavam que em alguns casos até 75% do que a pessoa que estava fumando, ele também absorvia por essa fumaça que estava próxima a ele. Então a medida, apesar de ser tardia, né, demorou muitos anos para que ela fosse tomada, ela é extremamente importante, e eu acredito que um dos fatores que levam as pessoas a diminuir sua intensidade é a questão da proibição do uso em alguns locais como esses, em restaurantes, em locais fechados. Só o fato da pessoa ter a dificuldade de ter que sair para fumar, e além daquela questão social, porque há o fumante social, aquele que por alguma razão ele se sente estabilizado mentalmente, estabilizado psicologicamente, com o cigarro na boca, ostentando o cigarro, onde dá uma sensação aí de prazer, uma sensação de uma falsa alegria, de uma falsa segurança. Então, quando eles estavam no ambiente social, no ambiente coletivo, isso potencializava. Por exemplo, um garoto de 13, 15, 16 anos, demonstrando uma maturidade física, demonstrando que ele já era adulto, ele ostentava um cigarro para chegar até a sua paquera, a sua noiva, a sua namorada. Então, isso também tinha um fator que fazia com que o cigarro fosse consumido de maneira mais intensa. Os fumantes, muitos deles, eles tentam se livrar do vício, da dependência, mas essa nicotina ela acaba provocando essa abstinência, e um dos fatores que a gente vê com mais incidência são causas de aborto, ou então a malformação do feto de pessoas que não conseguem se livrar da dependência e elas avançam durante a gravidez. Então, há um testemunho, eu acho um testemunho até muito real do que acaba acontecendo nos dias comuns da nossa sociedade, que é um testemunho da Leca, que ela gravou para nós aqui, e eu acho que é um testemunho que, de repente, ele vai tocar na vida de alguém que se aproxima do caso que aconteceu com a Leca. Claro, é um nome fictício, né? Mas o que aconteceu com a Leca, ele se repete e se reproduz em vários lugares do país, principalmente para aquelas pessoas que estão mais fragilizadas socialmente, que não têm uma boa estrutura de familiar, de pai e mãe, não consegue administrar o problema e acaba ocorrendo eventualmente uma gravidez indesejada, e fruto dessa gravidez ela psicologicamente abandonada, né, ela continua a ingerir o cigarro, que provoca danos terríveis. Então, gostaria que nesse instante a gente pudesse ouvir o testemunho da Leca. Aos 7 anos, quando eu deveria ir para a escola, comecei a trabalhar como empregada diarista, cuidando de 2 crianças e limpando a casa. Quando eu tinha 9, meu pai foi embora e minha mãe se juntou-se a outro homem que não me queria em casa. Consegui um lugar de empregada numa casa onde eu podia morar. Aos 12 anos, comecei a fumar os cigarros que o Tuta, o filho dos patrões que tinha a minha idade, me arrumava. Em troca, ele deixava que eu fumasse no meu quarto para ninguém descobrir. Às vezes ele roubava alguma bebida do barzinho do pai, mas eu não gostava. Era muito forte. Nosso trato funcionou até que um dia a patroa entrou no meu quarto, sentiu a fumaça, mas não descobriu o filho atrás da porta. Levei uns tabefes, mas não perdi o emprego. Dali em diante, o Tuta só vinha fumar no meu quarto, quando a mãe não estava. Como era ele quem arrumava os cigarros, não me preocupei com a quantidade que fumava, mas às vezes
Uma carteira mal durava 2 dias. Aos 14 anos, fiquei grávida do Tuta. Foi um choque. Não sabia o que fazer, mas também não contei para ninguém, nem para o Tuta. Como eu era baixinha e gordinha, ninguém percebeu minha gravidez. Mas eu estava muito nervosa, pois se descobrissem, na certa iriam mandar-me embora. Com isso, fumei mais ainda. Minha tosse chegou a preocupar os meus patrões. A criança nasceu com 7 meses. E foi um sufoco. Ela nasceu com 1,8 kg e foi direto para a incubadora, onde ficou por mais de 3 semanas. As enfermeiras contaram que por 2 vezes ela quase morreu. O médico me apertou e quando contei que fumava desde aos 12 anos, e mais ou menos quanto ao primeiro, só sacudiu a cabeça. Mas depois me esclareceu. Tudo que eu não sabia, meus patrões queriam saber quem era o pai. E eu inventei que fui abusada depois de uma domingueira. Mas acho que o Tuta desconfia. Hoje tenho 17 anos e continuo trabalhando na mesma casa. Minha filha vai fazer 2 anos e só agora começou a andar. Sempre foi baixinha e magrinha e hoje eu sei o porquê. Também sei porque vivo doente e vive doente a minha criança. O Tuta estuda e tem uma namorada firme, mas um dia me disse que quando começar a trabalhar vai me ajudar a criar a menina e ninguém precisa saber. Aí parei de fumar.